Oi, pessoal, começando um TV Síntese semanal. Rafael Buco aqui falando, com a Miriam Aquino e com a Carol Cruz hoje. Tudo bom, Miriam? Bom dia, Tudo bom, Carol. Carol? Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente vai trazer aqui hoje uma conversa a respeito dos temas aí que chamaram a atenção da gente nessa semana, no setor de telecomunicações. Foi uma semana bem mais curta por causa do carnaval. Então, basicamente, a semana só começou ali no final da quarta-feira, na parte da tarde da quarta-feira, enfim. Mas a gente cobriu algumas coisas interessantes que aconteceram, que saíram também durante o carnaval. Falando de uma coisa que aconteceu ontem, assim, o RGC, o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor, ainda está dando, ainda vai dar o que falar no setor, porque as operadoras, a Claro, a TIM, a Vivo, a Oi, estão questionando, estão pedindo anulação de trechos desse regulamento aí que é fundamental e pode ou não onerar um pouco mais as empresas de acordo com a forma como elas oferecem os produtos para o consumidor, né? Então, elas entraram com um pedido de recurso em novembro do ano passado, quando o RGC novo foi aprovado. Aí o presidente da Anatel, Carlos Baigorra, entendeu que não cabe recurso, o que elas teriam que fazer é um pedido de anulação dos artigos que elas reclamam, isso que elas fizeram. E aí ontem saiu a definição que o Conselho Diretor vai votar esses pedidos de anulação em algum momento aí nesse primeiro semestre, né? Neste ano. E o relator vai ser o Rafael Garcia, o conselheiro substituto, né? Uma coisa que é interessante, que eu acho que elas apontaram bastante, que elas reclamam muito de ilegalidades e da falta de consulta pública a respeito de alguns itens, como, por exemplo, a regulação dos terceirizados. A Anatel determinou algumas práticas ali para pagamento de comissões, os terceirizados vão ter que ganhar comissões após 12 meses, por exemplo. Aí elas falam que isso é muito intervencionista na relação que elas têm com terceiros, por exemplo, e não querem isso. Né? As operadoras também reclamam bastante das mudanças que foram feitas a respeito de ofertas. Por exemplo, acaba a possibilidade de renovação automática das ofertas, elas têm que buscar o consumidor para o consumidor assinar novamente um novo contrato, por exemplo. Então, isso é uma mudança importante para elas. E aí elas estão falando que isso tem impacto bastante grande nos custos também. Outra questão importante, Miriam, e aí eu vou finalizar para pegar a sua opinião, é a respeito das PPPs. O que acontece? O RGC tem várias assimetrias para as empresas que têm menos de 5 mil clientes no Brasil todo. E aí todas elas, as operadoras nacionais, falam que isso não tem porquê, não tem razão de ser, porque o consumidor que consome serviço de telecomunicações consome o mesmo serviço independente do porte. Aí elas reclamam que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, não tem esse tipo de diferenciação por porte de empresa que a Anatel traz ali, né? Esse tipo de assimetria. Ô, Quer opinar, Rafa, Miriam? assim, acho que tem algumas coisas que a gente precisa refletir. Acho que o regulamento do consumidor é um instrumento muito importante da Anatel, né, para dar sua relação consumerista. Mas eu acho que tem duas coisas aí que eu li que você escreveu, que eu acho que a Anatel não tem que se meter em relação comercial com terceirizado. Tá certo? Qual é a comissão que o cara vai ganhar, para mim, é muito exagero. Eu acho que as teles têm razão em, enfim, espernear sobre isso. E em relação à questão das regras assimétricas para o consumidor, sempre me incomodou um pouco, porque é isso, né? O consumidor, se a regra é importante, eu acho que o consumidor teria que ter direito para qualquer operadora. Mas o que a gente vê também é que as pequenas, nos índices de qualidade da Anatel, sempre estão com uns indicadores melhores, até porque a massa de clientes das operadoras é muito grande. Mas eu acho que o momento agora, talvez, mas isso não se reflete muito mais e muitas pequenas que não são mais pequenas, tá certo? Assim, hoje, qual é a diferença de uma que tem 1,5 milhão de clientes? Como é que ela trata o seu cliente como diferencial de uma que tem 5 milhões, né? Ou 20 milhões, ou essas mega corporações têm 80 milhões. É óbvio que as proporções são muito grandes, mas eu acho que, sob a ótica do consumidor, talvez eu acho que fosse o momento da Anatel manter as regras assimétricas para outros critérios de PPPs. Porque, assim, eu não estou vendo muita assimetria no tratamento, eu tenho ouvido muita
gente do interior do Brasil que fala, pô, vender do meu provedor, a relação consumerista, o atendimento mudou, porque o consumidor não é mais local, o operador não é mais local, ele faz parte agora de alguns conglomerados muito importantes, né? Enfim, não sei se o debate está no regulamento, mas talvez um pouco como você diferenciar o direito do consumidor de quem presta o serviço, né? Eu acho que é um debate que deve ser travado já. E só também falando, a PFE soltou o parecer dela e falou: olha, Conselho Diretor, recomendo que vocês recusem, neguem todos os pedidos feitos aí pelas empresas. Tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco do celular seguro, já que teve carnaval, teve bastante furto e roubo de celular, né, Carol? A Carol andou apurando aí os números, o governo também soltou números novos a respeito desse aplicativo. Carol, o que você traz de novo para a gente? Exatamente, Rafa. Nós tivemos acesso aos dados mais recentes, aí, quentinhos, de depois do Carnaval até a quarta-feira de cinzas, do programa Celular Seguro, que é uma plataforma aí que foi lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Febraban, né, a Federação dos Bancos, as operadoras de celular, a Anatel, para agilizar o processo de bloqueio dos celulares roubados, furtados ou perdidos. E é interessante observar aí esse período de carnaval, porque foi um bom teste, né, considerando que também esse projeto veio como uma política pública de proteção de dados, né, prevenção de crimes que podem ocorrer quando o celular é subtraído. Mas a gente tem que pontuar aqui, antes de entrar nos números, que é uma plataforma muito nova, né? Foi lançada em 19 de dezembro, tem menos de 2 meses, os usuários estão crescendo, mas ainda está longe de cobrir a realidade e o cenário desses crimes que eles ocorrem em um volume muito alto no Brasil. Então, a gente tem aqui na primeira semana ali de fevereiro, o volume de pedidos de bloqueios, eles não passaram de 477 por dia. Assim, o pico foi 477 na primeira semana de fevereiro. Agora, já no Carnaval, a gente teve os maiores registros desde o início da plataforma, desde o lançamento da plataforma, né? Principalmente ali entre domingo e terça-feira, os dias ali mais animados do Carnaval, essa média chegou a 602 registros de alertas de bloqueio por dia. Mas, repito, ainda está muito longe do cenário para a gente ter um comparativo aí, por exemplo, São Paulo, que é o estado que registra os maiores índices de roubo e furto de celular, considerando aí os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, referente a 2022, que são os dados mais recentes, a média mensal, né, desse tipo de crime, ele chega a 28 mil roubos ou furtos por mês. E São Paulo tem aí pouco mais de 6 mil alertas de bloqueio desde dezembro para cá. Mas estamos caminhando, né? A gente sempre vai estar acompanhando como está sendo a adesão. No nosso site, quem ainda não tem um cadastro, pode acessar, e ali tem o passo a passo, link, tudo certinho, de como deixar mais fácil, né? A gente nunca sabe, é um crime que ocorre muito, e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo a gente já passou por uma situação de não lembrar o e-mail do celular, não saber como, né, bloquear e ficar com receio do que pode acontecer quando a gente pega o celular. Infelizmente é muito, muito comum no Brasil. É uma pena, né? Eu acho que é uma das grandes coisas que o Brasil precisa resolver rapidamente, né? A gente não poder usar celular como instrumento de trabalho, de lazer, de qualquer coisa na rua é deprimente, né? Agora, Carol, é fácil mesmo. Eu até hoje não me cadastrei, então preciso tomar coragem. É fácil cadastrar, é isso? Sim, super fácil. E, inclusive, é uma dica muito boa para todo mundo que for fazer o cadastro. Deixar uma pessoa de confiança ali, né? Porque a plataforma pode ser acessada pelo computador, pelo celular, mas pouca gente tem o acesso de celular, laptop, está cada vez caindo, cada vez mais, né? O uso, então tem uma outra pessoa de confiança que pode bloquear e proteger os dados quando você tem o celular roubado. O número de usuários, aqui complementando, está em 1,5 milhão desde dezembro, e só crescendo.
É uma base já um pouquinho pequena ainda, mas já importante, né? De qualquer forma. Já tem um Tem milhão de 200 e gente poucos, atenta aí, pelo menos, né? 200 milhões de usuários de telefone no celular, celular no Brasil, né? 1,5 milhão em 2 meses. Vamos ver, vai É, crescer. vai É, crescer. ainda vai se provar, a estabilidade do sistema ainda tem que se provar conforme aumenta essa demanda, né? Uhum. E também uma coisa que me surpreendeu particularmente na sua matéria foi que a maioria dos casos, não sei se o pessoal não está sabendo relatar o que motiva o bloqueio, ou se isso está já de fato comprovado ou não, mas assim, a maior parte dos bloqueios é pedido por causa de roubo, não é nem de furto, né? É. Então, assim, o roubo envolve, né, envolve agressão, tá? Então é surpreendente, assim, realmente Mas também para a gente, né? Quem sofre quer lá saber qual é a diferença jurídica ou morfológica, ou seja, roubo e furto, né, Rafa? Você está tão chateado, tal coisa, você clica lá, a primeira coisa só vai na primeira me opção, né? levaram, Vou ter que né? optar em primeira. É. Miriam, fala para a gente aí dos resultados. A gente teve resultados importantes ainda essa semana e resultados também Acho que tem algumas coisas gigantescos. importantes. O resultado da Claro veio robusto, com uma. Assim, a Claro, a gente como ela é de capital fechado aqui no Brasil, a gente não tem os números que possa comparar com os números das bolsas aqui, das outras que têm bolsa, capital aberto aqui, né? Mas, enfim, veio o resultado. Acho que duas coisas marcantes dela. Primeiro, que o, a, a- ela continua, né, tendo market share importante no Brasil, está com, eu peguei uma colinha aqui que eu não me lembrava, com mais de quase 87 milhões na base de celular dela, mas teve um crescimento de 4,5%. Crescer 4,5% com uma base dessa numa competição é importante, mas a gente não pode esquecer que, obviamente, a Oi foi comprada por ela, então também teve aí a eliminação, a migração, né, de usuários para a base dela. Mas eu acho que tem dois números importantes. Primeiro, que ela contribuiu para o grupo América Móvel, que é a controladora dela. A América Móvel está em toda a América Latina, está no Caribe, a base dela é o México, mas está na Europa e nos Estados Unidos também, né? Então, tem operações importantes em todo o mundo. E a Claro contribui com quase 50% do aumento de clientes conquistados pelo grupo na telefonia celular. Quer dizer, é um desempenho, assim, passou a Áustria, passou a sede, passou os Estados Unidos, é um desempenho bem importante. Duas coisas que eu acho que são interessantes no balanço da Claro é a diminuição do churn. O churn é aquele rouba-monte, né? É o desligamento do celular que vai para outro e tal. A Claro estava com 4% de churn, conseguiu reduzir para 2%, está com uma ação bem impressionante aí no pós-pago. E também interessante os números dela de fibra ótica, né? Claro, você já fez uma matéria, né, Rafa? Hoje o mercado brasileiro de banda larga ainda é dominado pelo cabo coaxial, claro, né? A Claro é que tem o cabo coaxial na maioria das suas redes, mas no balanço da Claro no Brasil, ela coloca que já tem 11 milhões e meio de home passes de fibra. É um movimento muito importante também da Claro aí fazendo a sua transição para o mundo da fibra, né? E uns investimentos bem caprichados, né? Para já estar com isso, daqui a pouco ela já está conquistando aí algum espaço maior de algumas até redes. Certamente ela é maior hoje do que a rede neutra da TIM e da Fibrasil, talvez não sei ainda, Está talvez fazendo isso bem rápido, né, Miriam? Porque, se eu não me engano, eles começaram a investir em fibra ótica faz 3 anos. 3 anos, 3 anos. Então, ela está bem agressiva aí nessa ocupação de novas redes, né? Cabeando, fazendo novas expansões em fibra e substituindo também, imagino, muita coisa, né? Mas ainda continua tendo a maior rede de cabo coaxial do Brasil, né? Outra coisa importante é a TIM, né? Ela está encerrando o seu processo de venda da sua rede, né? Concluindo isso. Telecom Itália, TIM Itália, né? Itália. Como é que eles falam, mas a TIM Brasil também, no resultado da TIM Itália, cresceu na participação da receita. O Brasil continua contribuindo, mesmo com diferença cambial, né, com essas coisas todas que estão acontecendo. A TIM cresceu, está com quase 28% de receita do TIM Itália. Então, também é uma participação importante aí no desempenho. Só para terminar, acho que uma coisa eu refletindo um pouco sobre esses números, o que eu
assim, é bom a gente acompanhar esse mercado, que é o seguinte, o mercado de telecom raramente, graças a Deus, você ouve demissão em massa, né, Rafa? Assim, ao contrário, você vê uma resiliência muito grande, tirando a Vital, que há um movimento de uma grande demissão, a Vital é uma empresa nova do BTG para a Rede Neutra, você não ouve demissão em massa nesse setor, né, que é uma coisa muito legal, ao contrário das Big Techs. Os lucros das Big Techs foram estratosféricos, eles estouraram qualquer previsão de analista, né? Pela primeira vez o Facebook distribuiu dividendos por causa dos bilhões que eles ganharam. No entanto, as demissões do setor de tecnologia da informação estão avassaladoras, né? É muito estranho, porque aí a gente tem muito menos transparência, né? No Brasil, até hoje, a gente não sabe quanto que o Google cortou, quanto que o Facebook cortou, quanto você cortou. E mesmo da indústria de TIC, né? Ontem a gente anunciou a Cisco demitindo mais 4.000 em todo mundo, né? Quer dizer, é uma situação, acho que não só conjuntural, mas eu acho que é fortemente influenciada pela inteligência artificial aí, que a gente ainda não sabe todos os fenômenos dela, né? É isso. E você falou assim, o setor contrata muito. A gente deu notícias recentes, por exemplo, da Brisanet contratando muito, a Brisanet está em expansão ali do 5G, por exemplo, no Nordeste. O que acontece? Você precisa de técnico, de gente que vá a campo, coisa que a Big Tech não tem, realmente substitui muito fácil por inteligência Gente artificial. da Terra, né? Acho isso assim, uma coisa que a gente precisa ficar acompanhando, sabe? Porque para mim é muito preocupante, né? Tem uma matéria, uma aposta agora do Altman, né? Que é o presidente, aquele da ChatGPT, qual vai ser a empresa de uma pessoa que vai ter US$ 1 bilhão brevemente. Isso é de uma seriedade absurda, mas tá chegando. Vamos para o fim de semana, então. Agradeço Semana que vem você. estarei transmitindo de Barcelona. Muito bem, Temos o que Mobile chique. World lá e certamente uma delegação muito grande de brasileiros. Conex e Telcop deve estar levando uns 40, 50, sei lá. Nós nem vimos a comitiva, né, Rafa? Mas a Hum, Brint está levando também muita gente, fornecedores estão levando, então vai ter muito bazuca por lá para a gente esbarrar no meio do caminho. O governo Anatel está indo acho que com todos os conselheiros, O e Ministério das eles também Comunicações vão. também está indo. Ontem o Alckmin, como presidente, vice-presidente, assinou a autorização para o Juscelino Filho ir também. Ele vai passar a semana inteira lá também, junto com você. Essa é a segunda vez que ele vai, né? Ele já foi no primeira, na estreia dele no governo, e a Anatel também está com uma representação bem maior, a depender do orçamento dela. Agora que ela tem folga no orçamento, ela tem realmente se fazendo bem representada nos fóruns internacionais, né? Acho que é bom. Eu andei sondando para ver se o ministro ia para algum outro país fazer escala, que às vezes o pessoal aproveita e vai ali para Israel, vai para a Finlândia, vai para a Suécia. Aí me falaram que não, que ele vai só viajar para a Espanha e vai voltar e os compromissos vão ser todos ali localizados. Vamos ver. Ok, é isso, Ok? pessoal. Então, novidade de lá. Então, Assim. tchau, tchau. Tchau, Carol. Abraço, Obrigado pela participação de bom todos. final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, até mais.